renovando as forças. Olá pessoal, vamos ao Salmo do dia, Salmo de número 13, verso 3, diz assim: Ó Senhor meu Deus, olha para mim e responde-me, dá-me forças novamente, para que eu não morra. Verso 5, eu confio no teu amor, o meu coração ficará alegre, pois tu me salvarás, e porque tem sido bom para mim, cantarei hinos a ti, ó Senhor. Então, mais uma vez, esse é um salmo de Davi, e nós vemos que ele começa esse salmo falando que ele está fraco, dizendo que, perguntando para Deus, ó Senhor, até quando esquecerás de mim? Ele mostra que está fragilizado, ele se coloca diante de Deus e ele tira a capa de herói, que muitas vezes as pessoas viam ele como um herói da nação, mas agora quando ele se coloca na presença de Deus, ele tira essa capa, ele tira aquela aparência de firmeza e ele se coloca completamente quebrantado e de uma forma sincera. Ele pede o auxílio de Deus, ele confessa que ele é dependente de Deus, ele mostra que pensa que Deus esqueceu dele, ele está se sentindo abandonado, ele está se sentindo fraco espiritualmente, ele está se sentindo fraco na fé. Então, Davi é muito sincero nos seus salmos e ele fala isso para Deus. E a gente vê que depois ele fala para Deus, dá-me forças novamente, porque ele sabe que somente Deus poderia renová-lo, somente Deus poderia dar forças para ele novamente, para ele se levantar firme, forte, valente, cheio de fé, cheio de alegria, cheio de gás, cheio de empolgação. Somente Deus poderia fazer isso por ele. Então ele clama a Deus e ele pede que Deus faça isso. E lá no final do Salmo, ele mostra que ele confia no amor de Deus e ele diz, tu me salvarás. Ele diz que Deus tem sido bom para ele, então ele ia começar a cantar hinos. E a gente pode pensar, o que aconteceu aqui? Ele começou fraco e ele já terminou o Salmo cantarolando, terminou o Salmo alegre, terminou o Salmo cheio de fé, terminou o Salmo cantando louvores. Mas o que aconteceu aqui do começo até o final do Salmo, sendo que são apenas 6 versos, o que mudou dentro dele? O que mudou é que de fato ele foi renovado. Mas como que ele se renovou? Ele se renovou adorando a Deus. E como é que nós somos renovados? Como é que a gente consegue renovar as nossas forças, renovar a nossa fé? É através da adoração. Davi começou o Salmo fraco e terminou o Salmo lá em cima, forte, cheio de fé, porque nesse meio esse Salmo era uma adoração, e nós precisamos adorar a Deus, nós precisamos falar para Deus, seja em oração, seja através de jejum, seja através de músicas que a gente vai escrever para Deus, ou até mesmo cantando louvores que a gente conhece, mas que a gente se coloque diante de Deus e a gente confesse para Deus a nossa realidade. Quando você está mal, por mais que as pessoas te perguntem, como é que tu tá? E normalmente a gente fala, tá tudo bem, porque muitas vezes a gente não quer se abrir, mas agora para Deus a gente precisa ser honesto, a gente precisa se abrir, a gente precisa confessar para Ele toda a nossa realidade. A matéria-prima para Deus trabalhar na nossa vida é a verdade. Nós precisamos ser completamente sinceros e expor a verdade daquilo que está acontecendo conosco. Se você está se sentindo mal, fale para Deus. Se você está se sentindo aflito, fale para Deus. Se você está ansioso, fale para Deus. Se você está triste, fale para Deus. Mas então seja sincero, entregue a verdade para Deus, pois através dessa verdade, através da sua confissão, Deus pode trabalhar. Então não esconda de Deus, mas que tu possa expor para Deus a tua situação. Enquanto a gente vai adorando a Deus, Ele vai nos renovando por dentro. A gente pode não ouvir um som diferente vindo do céu, a gente pode não sentir o ambiente mudando, mas algo profundo muda dentro de nós. Deus nos dá gás, Deus renova as nossas forças. A gente vê isso também na vida do apóstolo Paulo, em que ele diz que ele tinha um espinho na carne, ele estava se sentindo incomodado, ele orou 3 vezes ao Senhor, e o Senhor Jesus respondeu para ele dizendo, a minha graça te basta. E ele diz assim, e Jesus diz para ele, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, porque quando a gente está ali,
se sentindo forte em nós mesmos, é quando a gente está sem o poder de Deus na nossa vida. Mas quando a gente confessa para Deus que a gente está fraco, Deus tem a oportunidade de acrescentar o seu poder na nossa vida e a gente reconhece com maior facilidade que aquele gás, que aquela energia, que aquele poder, que aquela disposição não vem de nós mesmos, mas está vindo do próprio Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. Então Paulo diz, falando para o Senhor: então eu vou me gloriar quando eu for perseguido, quando eu estiver fraco nas minhas dificuldades, nas minhas fraquezas, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Ou seja, Paulo começou a adorar. Ele estava se sentindo incomodado com aquele espinho na carne, que era como se fosse uma humilhação do inimigo contra ele, para que ele não se ensoberbecesse por causa das revelações que ele teve de Deus, mas que ele se colocasse numa posição de humildade. E às vezes as fraquezas na nossa vida são para a gente se colocar numa posição de humildade diante de Deus. Então ele diz que ele se gloriaria naquelas fraquezas ali, porque quando ele estava fraco, ele diz: quando estou fraco, então é que sou forte. Ou seja, o poder de Deus flui em nós com maior liberdade quando nós estamos fracos em nós mesmos. Quando a gente tira os nossos olhos de nós, quando a gente tira a nossa confiança de nós mesmos e depositamos nele, então é que o poder dele se aperfeiçoa em nós. Então deixa Deus te levantar, deixa Deus acrescentar unção, poder do alto sobre a tua vida. Mas para isso, confesse para Deus que você está fraco. Confesse para Deus que você está precisando do auxílio, da ajuda dele, que sem ele você não pode, que sem ele você não consegue. Então sinta o Espírito de Deus te colocando de pé, assim como colocou o profeta Ezequiel de pé lá na beira do rio Quebar, que ele estava lá fraco, estava lá triste porque seus pais provavelmente foram mortos, ele foi sequestrado, estava numa terra estranha, sem perspectiva de vida, mas ali Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo foi posto dentro dele e colocou ele de pé. Então deixe Deus te levantar, deixe o poder de Deus te levantar. E como é que a gente renova as nossas forças? Adorando a Deus. Paulo e Silas estavam presos, adoraram a Deus e Deus promoveu um terremoto naquela prisão e todos foram soltos, todos foram libertos. Então adore a Deus. Através da adoração ao Senhor nós somos libertos, através da adoração ao Senhor nós somos libertos da nossa própria fraqueza e o poder de Deus flui nas nossas vidas. Então, renovando as forças é adorando a Deus. Peço que você curta esse vídeo, compartilhe com alguém, joga no grupo da família, no grupo do trabalho, sei lá, do condomínio. Peço que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative o sino de notificações. Eu vou deixar o link do nosso curso bíblico e teológico Fundamentos na descrição do vídeo e também no comentário fixado no topo. Venha estudar conosco, amplie o seu conhecimento bíblico, amplie a sua fé. Deixe também o seu comentário dizendo o que você achou desse conteúdo para a plataforma recomendar os nossos vídeos para outras pessoas que ainda não nos conhecem. Nos ajude a alcançar mais pessoas e evangelizar pessoas através da palavra de Deus. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Um grande abraço e até amanhã.